Olá, pessoas! Eu sou Mário Souto e sejam bem-vindos à segunda aula da nossa imersão React aqui da Lura. E eu já quero aqui de cara agradecer a toda a interação massa que a gente está tendo aqui por meio do Discord, por meio das redes sociais, no Twitter, LinkedIn, Instagram. Vocês estão bombando a gente dos projetos que vocês estão fazendo, dos quizzes. Tá tendo muita ideia bacana. E para poder continuar, para o nosso quiz realmente poder acontecer de fato aqui, a gente poder dar sequência nas nossas funcionalidades, eu vou trazer nosso time aqui, maravilhoso aqui, que tá contando aqui agora, aqui, ó. Olha aí, nossa querida Ju Almoazei e o Paulo Silveira. Vamos dar sequência nas funcionalidades aqui. E, gente, o que vocês têm de depoimento aí de ontem pra hoje? Eu tô super feliz com a interação da galera. Eu estou chateado que ainda estou esperando o subscribe no canal do YouTube, o like nos vídeos da primeira aula, que eu quero ver isso aqui bombando. Boa. E os clones e estrelas no repositório do GitHub. Você que está fazendo essa imersão totalmente gratuita com a gente, da Lura, você dá o subscribe no canal e dá o clone no GitHub, a estrelinha, ajuda muito a gente e não deixe de marcar, porque a gente quer ver o que você está fazendo, porque hoje, nessa segunda aula, vai começar a disputa entre as pessoas. Então, muito importante você compartilhar. Até o Octocat, que tem um nome que eu nunca lembro, tá aí para ajudar. É a Mona. Como chama? É a Mona, é a gatinha do GitHub. A Mona tá aí para ajudar a gente, apoiando a gente na imersão React segunda edição Next.js. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu tô muito afim de ver todos os quizzes diferentes que o pessoal aí vai montar, vai conseguir, porque eu tenho certeza que vai vir umas coisas cabeludas pra gente. Cabeludas no bom sentido, umas perguntas de JavaScript difícil, umas perguntas nerd aí do século passado, essas coisas que eu curto muito. Testar os conhecimentos da Ju em RPG aí, que ela é uma super fã, né, Ju? Então, enfim, galera, vamos trocar, vamos sair do modo Power Ranger aqui, vamos pro nosso modo aula agora. Então, ó, repara que eu já tô com o meu projeto rodando aqui. Eu rodei um Yarn Dev para subir o meu projeto. Se você está seguindo lá também a nossa série de Git para sobrevivência, eu já criei a segunda branch aqui, é da aula 2, que é a que a gente vai estar trabalhando e tudo mais, e que ajuda a gente a conseguir separar os códigos para passar para vocês e ajuda você a conseguir se organizar no projeto aí no dia a dia também. Mas, Mário, quem não quiser não precisa criar uma outra branch para aula. Pode fazer tudo na mesma branch que ela está fazendo do repositório dela, correto? Exatamente. O nosso aqui está focado nessa separação mais para facilitar para passar os códigos para vocês. Se você quiser fazer tudo na master, vai tranquilo e vamos que vamos. Então, ó, Paulo, eu deixei aberto aqui o nosso layout, né? Então, se a gente for para olhar, na aula passada, ontem aí, né, a gente começou a fazer a estrutura aqui, e hoje a gente vai abordar um dos conceitos mais importantes do React, que é o tal do state, beleza? Então, a gente vai começar a finalmente entender como fazer a tal da interação aqui na página e tudo mais. Só que antes disso, tem algumas coisas de Next.js e de qualidade que são importantíssimas para a gente começar a fazer a partir de agora. Então, primeiramente, eu gostaria de dar um aviso que na última aula a gente não colocou o logo no projeto, esse loginho fofo aqui, ó, do Alura Quiz, que o Lucas fez junto com o layout lá e tudo mais pra gente aí. Então, lembra de pegar da aula anterior o logo, se você não tiver colocado, por isso que o nosso já tá bonitinho aqui. E faltou também trazer a fonte do nosso projeto, beleza? Que a gente vai usar o Google Fonts aqui para trazer, por meio dessa fonte Lato aqui. E eu vou basicamente selecionar todos os estilos aqui. Isso aqui não é o ideal quando você vai fazendo um projeto no dia a dia, tá? O ideal é você selecionar somente os estilos de fonte que você vai precisar. Só que como a gente vai estar mexendo com bastante coisa do layout, a gente pode querer inventar alguma coisa e tudo mais, a gente vai deixar aberto aqui. Mas é super importante no dia a dia você ter um acordo aí com o seu designer de quais fontes que você vai trazer para o seu projeto. Bom, uma vez que você acessa o Google Fonts, escolhe a sua fonte e adiciona todos os tamanhos que você quer, a gente pode vir aqui, ó, e só copiar esse código de link rel aqui e colocar no nosso projeto para fazer essa fonte carregar. Então, Paulo, você está familiarizado com HTML? Você chegou a ver a tag link? Tá tranquilo aqui? Aqui tá, mas como a gente está naquele arquivo .js do React e do Next.js, eu não sei exatamente onde eu devo colocar essa referência para a fonte que a gente vai usar. Essa é uma boa pergunta, porque essa tag link, né, ela não vai no body, né, ela não vai no corpo, ela vai na cabeça, vai na head, onde a gente passa as informações para o browser e tal. Então, a gente vai usar também uma ferramenta que é do Next, que o Next vai passar para a gente conseguir montar essa tag head e passar as informações que a gente quer. Então, esse link aí, né, com a fonte, ou um favicon, um favicon, né, o que mais a gente quiser, ou precisar passar aí dentro da tag head. Tem muito link aí, né? Tem tanto link
do HTML quanto o link da Zelda. Nossa, tem link de bastante coisa aqui. E, Paulo, e é legal de falar que isso aqui tudo... Mas tudo bem. Agora que faz... Eu achei que tinha comentado da imagem, eu só segui. Eu falei, não, faz sentido, tem Zelda também. Manda bala. Pra você que não pegou a piada, tá aqui. Mas enfim. Então, ô Ju, você mandou bem, né? Você falou que o Next tem uma ferramenta, né? No último vídeo, no final, na hora que o Paulo lançou o desafio dele, lá do MetaTags.io, eu até deixei aberto esse link aqui, que é uma ferramenta do próprio Next que ajuda a gente a conseguir alterar informações. É um componente do Next que ajuda a gente a conseguir colocar informações aqui nesse head aqui da página. Todo esse monte de coisa, esses JavaScripts, esse char7, tudo isso aqui o próprio Next já colocou por padrão pra gente, então você não precisa se preocupar com tudo isso aqui. O importante é a gente prestar atenção e colocar o que a gente quiser colocar mais. Então, o que a gente for colocar mais vai ser por meio dessa tag aqui. Juliana, Mário, vocês podem... Mário, você dá um Ctrl mais aí umas 3 vezes para eu ver e aí eu tentar entender, já que eu... Então, esse head, porque tem uma tag head no HTML, né? Só que não é isso. Isso você está criando, alguém criou um componente, e pelo visto foi a turma do Next.js, que tanto que a gente está usando a tag head com H maiúsculo, e no Syntax Highlight está até com outra cor o head, diferente do P e do div, que é do HTML, ele está dando uma tagzinha com uma cor indicando que isso aí, que se a gente não der esse import, vai dar aquele pau lá de falar, não existe referência ao componente head com H maiúsculo, alguma coisa assim. Exatamente. E aí ele já aceita title, aceita meta e deve aceitar outras coisas aí dentro, algumas coisas simples, pelo que me parece, a maioria ele deve copiar e colar lá para cuspir no HTMLzão padrão e já deve ter algumas coisas. Então, isso reforça a nossa utilização de componentes que vem do React e vem de outros frameworks até de antes, não é? Então, a gente está usando isso. Exatamente, Paulo, exatamente. Tanto que, como a gente já está trabalhando com o Next, se a gente só copiar esse import que tem aqui na documentação e vier no nosso código, por exemplo, dentro da nossa página da home aqui, a gente já conseguiria usar esse componente de head aqui, e tranquilamente a gente conseguiria vir aqui na home e dentro aqui do nosso código colocar aqui o head e colocar o title, por exemplo. A gente pode falar que é o Alura Quiz modelo base, que é o que a gente está construindo. A gente está construindo nosso quiz base aqui. No final, a gente vai colocar vários quizzes diferentes para rodar aqui junto, mas por enquanto está o modelo base aqui. E aí, Paulo, só de botar o componente de head que o Next dá para a gente, que vai fazer os paranauês aí para a tag head funcionar. E colocando esse title aqui, quando a gente acessa aqui o nosso código, o hot reload carregou e ele mostrou aqui, aqui em cima, o nosso Alura Quiz, nosso titlezinho rodando aqui, Deixa eu ver os imports que você fez aí, que tem o head. Aqui lá em cima. Aqui. Super, super em cima. Então, aí a gente puxou. Repara que a maioria dos imports que a gente deu foi em 2 pontos, alguma coisa, porque isso quer dizer, vai buscar um diretório, tá aqui, né? Eu coloquei o arquivo JS que tem essas coisas, tá aqui dentro, a gente copiou e colou arquivos. Mas tem 2 que a gente não fez isso, né? O styled, a gente tá puxando de styled components, e o head, a gente está buscando de next head. Onde estão os .js dessas 2 pessoas aí? Ótima pergunta, Paulo. Esses JS, eles estão dentro dessa pastinha Node Modules aqui, que justo se você quiser mandar a bala aqui e comentar mais. Mas tudo bem, legal. Só que eu não vi. Quando que ele baixou esse next head do next e apareceu aí? Ou esse aí já vem? Porque a gente já está usando o Next. Bom, você acha que a gente pode ir direto na fonte aí e dar uma olhadinha, né? Dentro da pasta Next. Quando a gente usou aqueles comandinhos do npm npx, ele já gerou com esses aí, porque a gente pediu para usar o style do components e o Next Head já deve vir com todo o projeto Next. Mais ou menos assim? Aqui, Sim. Tá bem. O Head deve estar ou no index aí ou em algum lugar. Ele fica... Aí, o Head.js. Então, parece, como o Mário costuma falar, parece magia, mas não é magia, é código, e todo código ele está em algum lugar. Então, tudo que a gente importa de dependência, tudo que a gente instala, né, de dependência no nosso projeto, os arquivos que a gente precisa para fazer essas dependências funcionarem, eles vão todos para dentro da pasta Node Modules. A gente, inclusive,
às vezes tá com dificuldade em entender como uma biblioteca, como uma dependência funciona, pode acessar esse código e dar uma olhadinha, né? Ver como é que funciona, tal. Às vezes a gente tem alguma dúvida, tá livre aí. Inclusive, eu acho bacana dar sempre uma fuçada quando a gente está usando uma biblioteca e uma dependência, dar uma olhadinha aí na pasta, tentar entender, né? Tentar ler como ela funciona. E dá muito mais confiança, né? De você conseguir olhar esses códigos aqui e conseguir saber de onde eles estão vindo e tal. Até um outro lance que o Paulo perguntou, né? Se a gente apagar... Essa pasta aqui, ela não é versionada. Ó. Se a gente for olhar aqui, ela tá até cinzinha dentro do editor, porque ela tem basicamente a internet inteira aqui, né, Ju? É o clássico meme de quando a gente instala de modules. Vem uma enxurrada de dependência do pacote. Então você pode... O comando para trazer isso aqui, independente do projeto que você tiver, Paulo, eu vou até apagar a nossa aqui, ó. É basicamente você vir no seu terminal, parar o que você estiver fazendo. No meu caso, eu vou usar o Ctrl+C para parar o processo aqui. Vou limpar o terminal com Ctrl+L. E aí eu vou vir aqui agora e vou rodar um yarn install. No caso, pode ser também npm install, se você estiver usando o npm. E agora é um bom momento que você pode pegar aí para tomar sua água, tomar o seu café, enquanto ele regera essa pasta para a gente. É bacana, às vezes, também ler algumas mensagens. Você pode dar um install silent, né, no npm, eu não sei como é no yarn, você pode dar uma instalação silent, né, que não mostra nenhuma mensagem no console, mas é bacana também dar uma lida. Às vezes vê alguns warnings que dá, tal, versão, eles avisam, versão tal, atualiza. Então é bacaninha também ficar olhando isso. Justíssimo. O nosso tá arrumadinho aqui, então ele tem uma mensagem basicamente para mostrar, mas a Ju trouxe um ponto bem importante, né? E ainda mais porque quanto mais dependências você coloca no seu projeto, mais complexo fica lidar com todas elas, né? Então acho que esse é um ponto bem importante de ficar ligado. Mas enfim, por hora então a gente conseguiu ver que esse head aqui funciona, a gente entendeu como que esse import aqui está funcionando, como que ele pega a de modules. Só que agora eu queria trazer um ponto a mais aqui, né? Porque a ideia que a gente quer fazer por hora é carregar essa fonte aqui, né? Só que essa fonte, ô Paulo, você imagina que ela tem que estar disponível para quantas páginas nossas aqui? Para todas, né? Exatamente. Para isso... Aí eu não quero ficar toda hora escrevendo para cada tipo de página, escrevendo esse mesmo head, certo? Exato. Para evitar isso daí, a gente pode vir aqui, nesse arquivo que a gente não mexeu muito até agora, a gente só colocou uns estilos e falou que ia voltar depois, que é esse arquivo do underline app. Eu minimizei aqui um pouco o meu código, aqui na setinha, mas aqui dentro a gente pode carregar aquele componente de head que a gente está usando agora há pouco. Opa, foi errado aqui. Então eu posso fazer aqui, import. Lembrando, tem que fazer o import em todo arquivo que a gente for trabalhar. E aí, uma vez que a gente fez o import, a gente pode vir aqui só em... colocar o head. E aí sim colar o código que eu estou copiando e colando errado 300 vezes aqui. Que vem lá do Google Fonts aqui. Então, esse códigozinho que ele dá pra gente, eu copiei e colei. Vai parecer que está tudo errado aqui, e esse erro aparece na minha máquina. Eu já vou explicar para vocês como que você vai aparecer na sua máquina também, esse erro, se não estiver aparecendo aí. Mas é importante lembrar de fechar essas tags aqui. Ju e Paulo, sei que são tem mais tempo de casa com programação aí que eu, dá até para falar de onde que vem essa barrinha aqui do HTML, né? A barrinha de fechamento de tag vazia? Essa aqui. Porque senão o React se perde, é isso? Ele acha que ele vai procurar algum lugar que termine, é isso? Isso. E um ponto a mais, tá até quando você passa o mouse em cima aqui, que é por conta do tal do JSX, que é essa sintaxe que o próprio React provê para a gente poder escrever o HTML dentro do arquivo, que vem lá do XML, né? Então, para que vocês que já mexeram mais no back-end aí há mais tempo, antigamente muita coisa era feita via XML, sempre precisava abrir e ter a barrinha fechando aqui. No HTML5, por exemplo, você não precisa fechar sempre, só de você tiver a fechamento de tag aqui já consegue se virar, mas no XML era obrigatório ter a barra aqui, então fica de curiosidade aí. Eu acho que é sempre uma boa prática você fechar, eu acho que o HTML fica mais bonitinho, fechando sempre. Mas a gente vai falar mais sobre essas questões de estilo daqui a pouquinho. Então, a gente carregou a nossa fonte aqui, tá? Pra gente vir aqui no site agora. E no caso o meu não carregou, porque eu desliguei aqui do terminal, então eu vou rodar de novo, yarn dev. E Ju, aproveitando que você falou de estilo de código, eu acho que a gente já pode trazer a sua dica master que você tinha para esse vídeo aqui pra gente. O que você acha? Vamos lá, então. Tem uma ferramenta que a gente usa
muito que chama lint. Linting é como a gente chama essa análise, né, que a gente faz no estilo do código, não é na lógica, é mais como o código ele é escrito. Então, o JavaScript ele tem ferramentas que servem para a gente fazer uma padronização nesse estilo. Então, não esquecer de colocar essa barra de fechamento, se tem ponto e vírgula ou não tem ponto e vírgula. Eu, por exemplo, quando eu estou sozinho, eu não uso ponto e vírgula. Onde vão os espaços, se dá espaço, se não dá, quantidade, 4 espaços, 2 espaços. E quando você começa a trabalhar com muita gente, isso fica importante você padronizar isso. Então, a gente vai usar uma ferramenta justamente para a gente manter o nosso código, né, o nosso projeto todo padronizadinho, sem esquecer nada. E se a gente esquecer alguma coisa ou alguma coisa não tiver de acordo, o JavaScript vai avisar para a gente. Então, a gente vai usar o Slint, que vamos instalar no nosso projeto. Vou até abrir aqui, ó. Ó, você que vier do tio Google aqui, ó, é Slint, boa. E aí, Ju, você lembra de cabeça aí o comandinho para a gente instalar o Slint aqui? NPM não, está no Yarn, né? Que eu me lembro, é só Yarn install Slint. Eu acho que a gente pode instalar e passar depois umas regrinhas por fora. Eu não lembro de cabeça. Boa, vai por aqui mesmo, então, quer ver? Ó, eu vou até passar com o modo de dev, porque ele é uma dependência que a gente não quer considerar como se ela fosse para o nosso código que vai para o browser do usuário, né? É uma dependência para a gente usar enquanto a gente está desenvolvendo. Verdade. É só no desenvolvimento mesmo que você precisa fazer esse tipo de verificação. Mas também não é tão grave se acabasse indo esse JavaScript para lá. Não, é tudo questão de performance, né, Paulo? Não teria problema, mas tudo que a gente não puder não levar, né? Já ajuda para o usuário a carregar o site o mais rápido possível ali. Uhum. Então, ó, sim. A instalação foi super rápida. Sim. Falei, Ju. Não, o legal a gente pode falar, só ponto e vírgula, não ponto e vírgula, pode parecer que é uma coisa meio supérflua, mas o linter, ele faz várias outras verificações que a gente vai acabar trombando com elas aqui quando a gente estiver desenvolvendo. Então, não é só ponto e vírgula e espacinho, tem bastante coisa que ele envolve. Ô, Ju, tem até aquele site lá do time do Airbnb, você lembra qual que era o... Sim. O link lá? Uma coisa importante, a gente... quando você vai adotar um padrão, né, de estilização do seu código, existem alguns padrões que são da comunidade, que o pessoal já fez, já testou. Um dos mais usados é do pessoal do Airbnb. Então, a gente pode usar, muita gente, né, muito projeto, muita empresa, usa o guia de estilos de JavaScript pronto do pessoal do Airbnb, tá aí aparecendo na tela para vocês, e a gente consegue já colocar, quando a gente instala o linter, a gente vai criar um arquivo de configuração, né, desses linters e vai passar para ele, que a gente quer usar as regras do Airbnb. Então, acho que a gente tem que dar um Slint init, talvez Slint init agora, que a gente já instalou. Boa. Eu vou até facilitar aqui, ó. Como a gente instalou ele no nosso projeto, a gente pode criar um script aqui para conseguir acessar esse pacote que a gente instalou, né? Acho que é mais fácil aqui. Sim. Então, a gente pode vir aqui, ó, Slint init. E aqui a gente coloca Slint -- init. Então, vou copiar esse comandinho aqui e colocar agora aqui no terminal. Uma vez que a gente colocou um script novo aqui, a gente só precisa pegar e colocar esse nome que a gente deu para ele, tal como dev, que a gente estava usando, e a gente consegue chamar esse lint init aqui. E aí a gente passa o que a gente quer, né? Eu sempre acho bacana a gente passar as opções totais, que é checar a sintaxe, ver se tem algum problema e reforçar estilo de código. E no nosso caso aqui, a gente consegue usar o do import-export, né? Que é quando a gente está trabalhando com JavaScript em cima do Webpack, com as coisas do Next e tudo mais, que a gente já passou vídeos complementares para você conseguir pegar essa parte a mais aqui. Se for um pouco misterioso para você e tudo mais, só seguir usando import-export aqui. Isso aí, a gente está usando o React, então vamos usar também um linter para o React. E seu projeto usa TypeScript? No nosso caso, não, mas aí, se quiser, pode. Nosso código vai rodar no navegador, no browser. E a gente vai usar um guia de estilo popular, no caso, sim. Então, vamos usar um guia do Airbnb. Então, a primeira opção ali, Airbnb. Show. E aí, eu vou colocar nesse do JavaScript. Uhum. Isso aqui, esse arquivo de configuração que a Jo acabou de falar agora há pouco. Então, ele pergunta como você quer gerar esse arquivo. Se é um JavaScript, se é um JSON, se é um YAML.
como que você achar melhor aí. E aí, Ju, ele tem um monte de dependência aqui, né? Que ele vai instalar agora, ó. Tem o plugin do React de S-Lint, o plugin do Airbnb, o plugin do Import, um monte de coisa aqui. Vamos só dar o yes aqui. Ele vai já trazer tudo para a gente que precisa, inclusive porque como o React usa o JSX, né, a gente precisa importar as bibliotecas extras para conseguir fazer a verificação de tudo. Ele traz também algumas outras, por exemplo, do Ellie, que é de acessibilidade, para funcionar com React Hooks, e as configurações do Airbnb. Perfeito. Ele vai criar um arquivo .eslintrc.js aí na raiz do nosso projeto. Deve estar aparecendo aí logo mais. Boa. Tá indo. Opa, ele criou um a mais aqui. Ó, mas ele criou o SNTRC, que a Ju acabou de comentar aqui com a gente. Então ele tá aqui criadinho, bonitinho. Uhum. E Ju, ele criou esse package lock aqui, que eu vou apagar, mas já explicando por que a gente não vai usar ele aqui, pelo menos no meu caso, tá? Como eu tô usando o yarn, o papel desse arquivo lock já está sendo feito pelo yarn.lock aqui. Então esse package lock é porque o instalador do SLint ele tem que usar o npm por padrão. Ele não dá uma configuração para a gente usar o yarn aqui. Então eu vou só apagar esse arquivo aqui. Então delete. E enquanto a gente explica o SLint-RC, eu vou rodar um yarn install só para deixar todas as configurações que estavam naquele arquivo no yarn lock aqui, tranquilo, uma vez que as dependências já estão todas listadas aqui. Então agora o projeto vai configurar esse arquivo de lock aqui, que ajuda a gente a garantir que todo o projeto vai ter exatamente a dependência que ele precisa, algumas resoluções que antigamente dava muito problema quando o pessoal ia trabalhar e tinham projetos trabalhando com bibliotecas diferentes, enfim. O yarn lock ajuda a resolver bastante coisa, até com aquelas mensagens que a Ju comentou, que vira e mexe aparece na hora que a gente faz uma instalação aqui e tudo mais. Então, tudo que aquelas perguntinhas lá que a gente respondeu no terminal, já apareceu tudo aí. Então, o environment browser, plugin do Airbnb, JSX True, ok, que a gente vai precisar. ECMA versão 12, a gente está usando modulus, então vai usar o plugin do React. Tem algumas, nessa linha 20, onde tem esse objeto vazio aí de rules, de regras, a gente pode colocar regras extras que a gente vai refinando, né, de acordo com a nossa necessidade. Então, a gente pode... Oi? Não, pode falar. Não, então a gente pode deixar por enquanto, e aí, à medida que a gente for trombando aí com algumas regras que a gente precisa, a gente pode adicionar aí nessa parte de regras. E aí que eu poderia falar que eu quero 4 espaços em vez do que o tab, e apesar de que o do Airbnb deve ter o dele, eu posso colocar a minha vale mais, né? Quem tiver mais para baixo. Você pode dar um override aí e colocar as suas regras de acordo com o que você precisa. E aí, Paulo, além disso, né, é legal uma vez que você instala o ESLint, você trazer também a extensão do VS Code do ESLint. Essa extensão aqui, ó. Essa do Dick Bauer aqui, tem 12 milhões de instalações, é uma extensão super usada aqui, e é legal porque ela faz o seu VS Code ficar todo vermelhinho aqui, dá essa hemorragia nos códigos aqui agora pra gente, mas é legal porque, ó, consegue ficar mais fácil entender o que você precisa refinar nessa parte das regras que a Ju acabou de trazer aqui pra gente, e você consegue resolver muita coisa só passando o mouse em cima, ó. Então eu vim aqui, ó, eu tô com um zoom muito grande, peraí, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Então, ó, você passa o mouse em cima do problema. Opa. Acho que se você clicar com o botão direito, ele... Não? Consegui aqui, ó. Eu consegui dar o scroll aqui, ó. Uhum. Para várias coisas, ele tem essa opção Quick Fix. E na hora que você clica no Quick Fix, basicamente você consegue arrumar cada um dos probleminhas aqui, ó. Você falou com direito aqui, o Júlio, ele não apareceu. Eu achei que era com o botão direito. Porque eu lembrava que tinha essa opção do Quick Fix, eu não lembrava como é que ela aparecia. Você também pode usar, também rodar o linter, né? Se você quiser rodar um script aí no seu terminal com hífen fix, e ele vai tentar aí resolver tudo que não é um problema de código. Então, tá faltando ponto e vírgula, ele coloca ponto e vírgula sozinho, arruma espaços que estão sobrando sozinhos, essas coisas. Dá pra gente criar um comandinho aqui a mais, né, no package.json de lint, de slint, né, que você falou, com fix. Esse aqui hífen fix. Fechou. Agora a gente pode vir aqui rodar um yarn lint. Ele rodou com todo mundo já. Ih, rapaz.
Ele não arrumou. Bom, pode ser que esteja faltando alguma opção aí no que eu não passei. Passar o diretório base aqui. Agora ele tá pensando. Boa, faltou isso aqui. Só faltou a gente passar qual que é a partir da onde que ele vai olhar, né? Tem 42 problemas que são coisas que ele não consegue resolver automaticamente. E aí, a gente vai deixar com um ponto a mais para você que está aqui fazendo a imersão. Agora que você sabe que você tem o S-Link Fix, que vai ajudar a resolver essas coisas mais comuns, como, por exemplo, botar um ponto e vírgula que estiver faltando. No caso aqui, agora o ponto e vírgula é obrigatório. A gente vai deixar para você aí tentar ir resolvendo todos esses problemas e tudo mais. Alguns são mais simples, por exemplo, esse aqui, ó, de que o React precisa estar em escopo. Basicamente, você vai ter que vir no topo do arquivo e fazer o import do React from React aqui, ó. Então, isso você faz esse import aqui. Por que você estava fazendo isso? Estava funcionando tudo sem isso? Isso aqui, Paulo, é por conta de que o Next.js, ele, por padrão, por debaixo dos panos, coloca a biblioteca do React pra gente para funcionar. Só que, por exemplo, na hora que... Se não fosse Next.js, ele teria já reclamado. Exato. E isso aqui é por conta do Next.js. Para quem chegou a ver o vídeo lá de como implementar o React, por debaixo dos panos, todos esses códigos aqui do JSX, no navegador, eles viram react.createElement. Então, se você quiser ver até algo mais claro, dá para a gente copiar isso daqui, ó. Só copiar um código aleatório aqui e vir no site da ferramenta que faz a conversão aí no mundo JavaScript, o Babel, esse Babel JS aqui, ó. Então, ele tem esse link aqui desse /REPL aqui, ó. Eu vou só colar um código React qualquer aqui. E repara que ele traduz aqui do ladinho, ó, para esse react.createElement. Então é isso aqui que precisa estar no final, e é por isso que precisa ter o import do React nos arquivos. Então, voltando aqui agora, tem algumas coisinhas a mais que vem no do Airbnb, né? Que essa aqui é uma configuração que até eu e a Ju, a gente entrou em acordo, a gente tirar daqui. Que é, por exemplo, o Airbnb, ele pede para todo arquivo que tiver conteúdo React, ele não se chama .js, ele se chama .jsx. Sim, mas a gente pode ir lá no nosso arquivo de regras, de configuração do linter, e pedir para ele ignorar essa regra, né, pra gente. Exato. Se você quiser aprender a ignorar alguma regra, eu até fiz rapidinho aqui, ó, mas você pode vir aqui, passar o mouse em cima e clicar, ó, no nome aqui, ó, na hora que tiver o S-lint e abrir o parênteses, você clica nesse link aqui, ó. E aí vai ter a documentação de cada uma das regras que estão sendo aplicadas no seu projeto. E aí dá pra gente pegar e configurar aqui, ó. No caso, ele tá com esse... Por padrão, ele habilita todo mundo aqui. No caso, a gente pode pegar e habilitar que ao invés de só CJSX, a gente bota o .js também. Acho que ele gostava do JSX para deixar claro que esse arquivo não é entendível puramente para o JavaScript, né? Ele não é um... Assim, a ideia é boa, mas vai muito de time e tudo mais. Por exemplo, nos times que eu trabalhei, normalmente a galera sempre vai no .js mesmo. Bom, é uma das coisas, isso que você acabou de falar justifica a existência do linter, né? Não, no time que eu trabalhava, a gente fazia desse jeito. Então, no outro time, a gente fazia de outro jeito. Então, para isso que o linter existe. Ele tá dando uns vermelhitos aí, né? O chato do linter tá reclamando das aspas duplas. Tem que ser aspas simples. Fala. Aqui, ó, dá para mostrar também o Ctrl+Shift+P, né? Que ele tem esse comando do S-lint fix all auto-fixable. Porque isso não está rodando no terminal toda vez. Você pode, pelo seu VS Code, só rodar esse comando aqui no arquivo, ó. E tudo que for auto-fixável, ele remove. Então, S-lint fix all. Você zoar toda a indentação aqui, ó. Ctrl+Shift+P, fix all, e aí já ajusta pra gente aqui tranquilo. Bem lembrado. Essa parte a gente consegue ganhar um tempo bacana também. Show. Fechamos com o linter. Tá na linha 41, ele tá reclamando de uma coisa bem interessante, que ele tá reclamando do spread, né? Sim, sim. Porque tem uma regra que ele diz para não usar o spread, embora o spread seja, né,
algo que o Firefox não, que o JavaScript dá para a gente, porque o spread faz com que não fique explícito o que está sendo importado, né? O que está sendo passado de lá para cá. Mas a gente, nesse caso, pode dar override nessa regra também. E aí, então, tanto pode ser pela regra, quanto pode ser usando aí o que o Mário acabou de fazer, que é passando no próprio documento, aí você passa um comentário pedindo para desabilitar a regra. Que ele o nome dessa regra é justamente no spreading, né? Ele fala para você não usar o spread, embora o spread seja do JavaScript e seja uma coisa muito legal. Para componente React, isso aqui faz sentido, tem até, a gente até vai mostrar para vocês com mais calma outras formas de conseguir trabalhar com isso aqui, deixando mais declarativo, né, com mais detalhes aqui. Mas se você quiser comentar no meio do arquivo JavaScript, lembra de fazer no meio do componente React, no caso, lembra de usar esse estilo de comentário aqui, ó, com a barra e o asterisco. E quando for no meio do código JavaScript, sem ser a parte do JSX, você pode só dar o quick fix aqui e arrumar para essa linha aqui. E aí, automaticamente, o slint disable já vai funcionar. Ele até deu uma dica aqui, ó, desses prop types, que a gente vai estar trabalhando para deixar mais declarativo essas coisas para os próximos componentes que a gente for fazer. Mas, por hora, só isso aqui já resolveu o nosso app. E se a gente vier na nossa página da home, ele tá com um erro aqui esse aqui você pode matar agora já, Paulo. Ué, não é a mesma coisa? É o import lá do React que ele tá reclamando? É o próprio. Import React. Eu gostaria de desabilitar essa regra chata. Ele tem que aprender, ele tem que ter um perfil novo pro Next para entender que isso aí já tá dando import do JS já no do React. Acho justo. Tá tudo arrumadinho agora. Tá certinho, tá aqui o title. Dá até para fazer o desafio lá do Paulo, quem quiser conseguir pegar agora, né, das meta tags aqui, quiser gerar as meta tags e colocar na página, você consegue fazer tranquilo agora. Basicamente, você só vai ter que usar o title que a gente está aqui, então já está de graça para vocês esse desafio feito. Agora, Ju e Paulo, até agora a gente está trabalhando 100% com uma página só, certo? Só que antes da gente começar a ver aqui a parte do state e tudo mais que a gente comentou, é importante a gente ver como que a gente pode criar uma outra página no nosso código aqui. Então, ó, qual seria a página? Qual vai ser a utilidade dela? Só para você me dar uma motivação para eu querer isso? Essa página aqui, Paulo, seria a página dos nossos quizzes. Seria a página que a gente vai usar para conseguir visualizar as perguntas que a gente tem no nosso quiz. Então, a gente está aqui na nossa home aqui. Seguindo aqui o nosso layout, a gente vai basicamente ter o formulário de preencher o nosso nome e quando a gente for jogar, a gente vai ter que ter uma paginazinha para a gente conseguir visualizar as perguntas e tudo mais. Então eu já vou criar essa página aqui e aí na sequência a gente volta aqui no nosso formulário e já fecha o nosso ciclo aqui para fechar essa parte dessa aula de hoje. Perfeito. Só para entender, a decisão de eu usar tudo na mesma página, colocar todos os componentes e fazer um if tá no estado de jogar, não mostra isso, é nossa. A gente poderia continuar fazendo tudo no index e ficar uma meleca gigante, tem vantagens e desvantagens. Faz sentido? Exatamente. Faz sentido, tá total. Bem, tá bem. Fechou. Então, ó, se a gente for pegar aqui agora na parte do Pages, que é onde tem a nossa página, que tem o arquivo lá do app, esse document, que depois a gente volta nele com mais calma para dar uma olhada. Então, basicamente, a nossa home é esse index aqui. E para o Next, tudo que você criar dentro dessa pasta Pages, automaticamente vira uma página nova do projeto, Paulo. Então, aqui, ó, se a gente vier aqui e quiser ter a nossa página do jogo, é só a gente vir aqui e criar quiz.js e na hora que a gente fizer o import aqui do React e fazer o export default de uma function que tem aqui a quiz page, a gente retornando um HTML aqui, isso aqui automaticamente já vira página de quiz pra gente. Sem precisar fazer nada mais que isso. Isso aqui já é o suficiente para conseguir criar uma página nova dentro daqui do Next.js. E já tem uma rota que se chama /quiz, porque o nome do .js é quiz. Exatamente. Já o nome desse function quizpage podia ser qualquer nome, porque é o export default que está fazendo isso, é isso? Exatamente. Pudim com batata. Tranquilamente, esse é o nosso pudim com batata aqui e ele vai funcionar igual. Tá bem. Só pode ter um export default por JS. Isso, exatamente. Tá bem. Então, ó, se a gente vier aqui agora no /quiz, ele travou aqui. Por quê? O meu projeto está desligado. Eu desliguei mais uma vez na hora que a gente for dar o linker lá. Agora está rodando. Agora sim, se a gente voltar aqui no código, ele vai ver. No meu caso, estava desligado, tá? Mas se você criar uma página nova, o Next automaticamente já sabe que você criou essa página e ele já vai mostrar tranquilamente, seja lá o que você queira mostrar ali.
Então, ó, o texto está em branco aqui na página, mas repara que ele mostrou aqui, ó, página de quiz. Então, a gente já consegue fazer isso aqui. Inclusive, era até um desafio da última aula, a gente conseguir trazer, né, os dados lá do nosso DB e listar as perguntas aqui. Então, eu só deixei a página aqui pré-criada para a gente conseguir tanto ver essa parte aqui, quanto começar a trabalhar com essa parte do roteamento do Next. Para quem trabalhou com back-end, está muito mais claro, mas no front-end, às vezes, fica um pouco mais complexo de visualizar isso, né? Porque no front-end, se você não trabalhou com nenhum framework antes, você está acostumado a, basicamente, você cria um arquivo, faz uma página e você só bota um link que vai para essa página. No lado do Next, tem algumas coisinhas a mais que a gente vai seguir abordando aqui, mas por hora, Ju, vamos começar a mandar bala no nosso formulário aqui para fazer as coisas aparecerem? Vamos. Agora que a gente já tem a página de quiz, já tem para onde mandar, né? A gente pode começar pedindo para o usuário ou para a usuária preencher o nome para poder jogar, né? E essa informação ela faz parte da página inicial, né, do barra. Então, ela vai lá no nosso index, né, pages index. Então, aqui a gente já tem nossos widgets. Dentro desse primeiro widget, a gente pode colocar um input e falar, ó, preencha com seu nome e tá sem o nome. Então, aí a gente começa a definir umas regras, né? Então, para o usuário, para a usuária poder jogar, precisa colocar o nome. Então, o que acontece por padrão? Por padrão, não tem o nome preenchido. Então, se não tem o nome preenchido, a gente não quer, por exemplo, que o botão de jogar esteja habilitado e por aí vai. Então, a partir do momento que a gente define o que a gente quer que aconteça quando carrega a página com o input, carrega a página com o nome, o que acontece quando coloca o nome, aí a gente vai definindo o que o React vai fazer pra gente nesse componente, né? Esse componente input é um componente padrão do React, super trivial, que tem 1000 opções para fazer, valida a data, valida isso, e só deixa o botão tal quando tiver aquilo, e assim por diante. Não necessariamente, Paulo. Na real, dá para você criar o seu componente que fez isso tudo, mas repara que eu criei aqui o input, ó, basicão, para a gente conseguir expressar todas essas regras que a Ju comentou e tudo mais, mas basicamente esse input aqui, ó, ele HTML é só o input do HTML puro aqui, ó. Tá, tanto que é com I minúsculo e a corzinha não ficou diferente. Tá bem. Exatamente. Eu posso vir aqui, botar um placeholder e colocar, diz aí seu nome. Como a gente vai ter que pegar as informações desse input e despachar elas, fazer alguma coisa com elas, eu acho sempre bacana a gente usar tag form, né? Que deixa tudo mais organizado. Então, sempre eu acho bacana a gente colocar um form e a gente pode dizer o que acontece quando esse form for enviado, né? Quando a gente der um submit nesse form. E aí dentro do form a gente pode colocar os inputs e tal. Então, um submit é onde a gente vai dizer o que acontece quando a pessoa tiver preenchido o input e aí tentar enviar, né, tentar fazer o submit desse form. Então, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que, primeiro, a gente faz a validação do input. Se existe um nome, a pessoa consegue ir em frente no formulário, né, enviar um formulário. Se não, ela não consegue. E quando o formulário for enviado, vai ter que ir para a página de quiz, levando algumas informações para essa página. Então, o que a gente pode passar para a página de quiz, por exemplo, alguma informação do nome de quem vai jogar. E aí a gente vai passar isso aí para frente, por exemplo, usando parâmetros de query params, né? Que são aqueles parâmetrozinhos da URL. A gente passa na URL após a interrogação. Que a gente vê lá no Google, onde aparece lá os dados do que você buscou na location, né? Na barra de endereços. Então, basicamente, a gente pode mandar o nome aqui, né? Via query param pela URL. Então, você pode passar o nome Ju, ou Paulo, ou Mário aqui. Isso. A gente decide, né? As query params, a gente consegue aí passar as informações que a gente quer. E aí elas são transportadas, né? Através aí da location, né? Da URL. E a gente consegue usar em outras partes. Perfeito. Então, isso aí sem truque nenhum do React vai acontecer. Ele vai realmente criar um formuláriozinho, método, para aparecer aí até método get, que vai acessar o /quiz e passar o parâmetro desse input. A gente vai usar o router do Next para fazer para passar de index para quiz, né? De barra nada, né? Para quiz, levando aí a informação. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos começar, então, de repente, fazendo a validação desse input. Então, fez a validação do input, de repente, a gente pode passar aí para o envio do form. Boa. Bem, então o que a gente vai fazer agora é passar de uma página para outra e querer saber se tem um nome lá dentro. Se tiver, o botãozinho, vai aparecer um botãozinho que você pode apertar aí e falar, vai para lá, e a gente vai começar o quiz, o joguinho do quiz já na página de quiz do QuizJS.
Eu tô vendo que vocês estão colocando essas tags aí, form, input, button, são tags HTML. Mas eu confesso minha ignorância em HTML, e para mim esse negócio de onSubmit placeholder, eu nem sabia da existência disso, se é que existe isso, se isso aí é algum truque que o React vai fazer uma mágica ou não. Eu parei no século passado e no HTML não tinha isso na época. Isso O é... placeholder existe. Isso é HTML purinho. Placeholder, ele deixa aquela mensagenzinha com a dica, né, do que você tem que fazer no campo. Preencha seu nome, preencha seu CPF. E o tipo, o type submit, que a gente define como tipo, ele define algumas ações padrão desse elemento, né? Então, a gente está dizendo que a ação aqui é submit, que é enviar, né? Enviar um form, enviar os dados que estão dentro desse formulário, que estão aí dentro do tag form. Perfeito. E o onSubmit? Isso aí não é HTML, né? Não. O onSubmit. Esse aqui, você já mexeu com ele já? Você lembra desse aqui, ó? Era aqueles JavaScript 2 pontos submit que ficava todo melecado dentro do HTML muito antigamente. Exato. Só que tem um porém aqui, Paulo. Esse aqui, ele tá com S maiúsculo. Então, qual que é o lance? Esse aqui, sim, é um que o React tá fazendo coisas aqui pra gente. Tanto que, se você trocar, ao invés de passar aquele código que você passava uma function aqui dentro e fazer uma coisa, ou uma chamada de submeta ou formulário, aqui a gente faz mais ou menos isso, só que dentro do React. Então, ao invés de passar uma string, você passa os bigodinhos aqui e passa uma função. Você vai passar direto aqui o seu código que vai lidar com o submit. Você fala, pô, vai ficar nojento? Dá pra gente separar, mas acho que aqui, pelo menos, fica tudo próximo pra gente conseguir visualizar o que está acontecendo. E aqui dentro, ó, você pode botar um console.log fazendo uma submissão por meio do React. Tá bem. E o tal do form action, que é para onde vai a página, que seria lá para o quiz, não fica aí. Fica no tal do router que vocês vão me falar do React, é isso? Exatamente, aqui, ó. Então, já deixa comentado aqui, ó. Router manda para a próxima página. Ainda vai ter algumas coisas aí que a gente vai colocar. Na verdade, a gente precisa dizer para essa função que o Mário acabou de criar o que ela vai fazer, e é justamente aí que a gente vai fazer todo o rolê do Next de rotas, né? Lembrando que a gente tem que sempre evitar aí o comportamento padrão de submit, né, dos forms, que é recarregar a página, que é tudo que a gente não quer fazer nesse projeto. Então, a gente tem que passar aí um evento. Ju, dá até para a gente vir aqui e mostrar, né, no console, esse lance de prevenir o padrão, né? Que é mais ou menos o que o Paulo esperava do lance do action lá. Porque por padrão a gente sempre tenta, o formulário sempre tenta mandar uma requisição para o servidor. Tanto que tá tendo reload aqui, ó. Dá pra gente ver com o zoom mágico da edição aqui em cima. Repara que o console tá piscando aqui do lado, ó. Dá até para aumentar um pouco o zoom, ó. Então, ó, ele faz a submissão, mas ele roda o nosso código aqui. E aí, o nosso código para prevenir aqui é o classicão, né, Ju? Isso, ele recebe um event como parâmetro, pode ser E só, né? E a gente vai prevenir o comportamento padrão, um prevent default, abre e fecha aspas. E só isso aí ele já deve não recarregar mais. E agora a gente pode chamar o router do Next, né? Que eu acho que a gente tem que importar lá em cima, talvez, o use router, que é do Next também, e aí usar esse router para dizer para onde que vai, né, o que vai acontecer quando esse formulário foi enviado com os dados dele. Então, a gente vai importar aí junto com as outras coisas, e use router aí dentro dos bigodinhos. Boa. From Next /router desta vez. É o que nessa aula a gente está começando a ver bem mais coisas do Next, né? Então, antes do head, o próprio router agora aqui. Sim. Porque agora o router é uma coisa que não é do React, é do Next. Esse Isso, router. exatamente. Lembrando que no projeto Next, quem toma conta de todo o roteamento é o Next. A gente não precisa se preocupar com nada de lidar com página, de pegar parâmetros, essas coisas. Tudo o Next vai prover alguma estrutura para a gente para ter acesso a parâmetros de URL, enfim, seja lá que a gente quer trabalhar. É porque para mim que tanto o React quanto o Next são novos, claro que fica um pouco confuso na minha cabeça o que é só React e o que é do Next em cima do React. Mas eu acho que eu queria até falar para você que está fazendo com a gente a imersão, que é normal. Às vezes até JavaScript, peraí, isso aqui é JavaScript ou isso aqui é do React, né? Por causa do JSX, sei lá eu. Então tem vezes que fica um pouco nebuloso e a gente
vamos tocando a vida. E aí depois vai clareando, porque a primeira mergulhada é na água gelada mesmo e vamos tomar um susto. Depois a gente começa a ficar mais claro o que é na minha cabeça. Minha cabeça fica brigando e fala, deixa pra lá, se é do React, do Next, agora nesse instante tudo bem, depois precisa, tá? Não se esqueçam disso, né? Uma das premissas do DevInT, que é você se aprofundar uma ou duas abstrações para baixo. Então tem o Next, tem o React, tem o JavaScript. Não adianta a gente só ser, eu manjo bastante de Next, mas não entendo nada do que tá ali por trás. No futuro da nossa carreira é importante eu chegar a ser como a Juliana e o Mário. Por enquanto, tô de boa. Tranquilo. A gente vai dando aí umas repassadas aí para ir separando aos poucos aí o que é cada coisa. O que vai acontecer então aqui? A gente vai usar, a gente acho que tem que iniciar aí uma instância não, né? A gente tem que criar aí uma const router aí, né, para iniciar o nosso use router. Boa. Beleza? Agora a gente pode usar o nosso router para aí dentro dizer o que a gente quer que aconteça. A gente vai usar um método interno do router que é o push, o mesmo push que a gente usa para dar push em array. E aí a gente passa uma string maneira com a rota, né, com o caminho que a gente quer. Então a gente quer ir em /quiz. Ele vai pegar quiz automaticamente, né? E aí a gente pode usar o que a gente tinha falado, que é as query params, que a gente começa, né, com interrogação e aí vai listando as query params separadas por comercial. E a gente quer passar para frente o nome de quem vai jogar. E aí a gente passa name e ostentação bigodinho. Pode passar aí um name. Então, o que a gente quer que aconteça aqui? Quando a pessoa enviar o formulário, o nosso router do Next vai jogar lá na location, né? Jogar lá no nosso URL /quiz, mandando um parâmetro de query que a gente está chamando de name. A gente está chamando aqui de nome, que é para mandar o nome da pessoa que está jogando para frente, lá para a página de quiz. Acho que a gente já pode testar, né, Mário? Vamos testar isso aqui. Calma lá. Não tem como eu já pegar, em vez que isso aí vai ser sempre a const nome Paulo. Não tem como pegar um input do placeholder ali, um input? Nesse momento, pegar, Paulo. Neste momento... Não me assustem. Isso deveria ser simples, não me assustem. Vai ser simples. Segura a emoção, vamos chegar lá. Segura a emoção aí. Então, ó, Ju, dá pra gente vir aqui e mostrar, né? A gente pode digitar qualquer coisa aqui. Uhum. E na hora de clicar no jogar aqui, que vai aparecer o nome da pessoa, esse é o nosso objetivo, Paulo. Fazer aparecer o seu nome enquanto você digita aqui e aí só então liberar o campo aqui. Então, quando eu clicar em jogar... Ele deu uma explodida aqui, ó. E, meu Deus, quebrou tudo. Aí você fala, tá, o que é esse erro aqui? É o seguinte, vamos dar uma fechada, vamos dar uma recarregada aqui. Esse erro aconteceu por conta de uma coisa que a gente já vai mostrar para você daqui a pouquinho, mas foi bom ter acontecido esse erro aqui. Logo no começo da aula, quando a gente estava na parte do lint, a gente falou dos tais dos hooks, né? Então, os hooks são como se fossem formas que o React provê para a gente, para bibliotecas e o próprio React darem acesso a coisas, a informações para a gente, a coisas que acontecem quando você pega um dado do servidor e tudo mais. Então, sempre essas interações a mais dos componentes são feitas por meio dos hooks hoje em dia. O Next tem um hook para lidar com essa parte de roteamento, beleza? Que é esse aqui, ó, que já está pronto. A gente está usando ele aqui. Eu vou tirar ele aqui de dentro dessa function, porque tem uma regrinha que diz que todos os hooks, beleza? A gente está vendo um pronto aqui, mas daqui a pouco a gente vai criar o nosso hook também. A gente vai botar ele aqui fora e inicializar esse router, ou seja, inicializar que essa nossa função quer ter acesso aos dados de roteamento. E uma vez que a gente inicializou ela aqui do lado, aqui agora ela vai estar pronta e a gente não vai mais tomar aquele erro catastrófico que a gente tomou aqui na tela. Então, se eu clicar no jogar aqui agora, ó, então preenchi. Agora o jogar apareceu aqui, ó. Zoom mágico da produção aqui em cima, ó. O quiz com o name Paulo. E aqui, Paulo, repara que ele não teve o refresh, então ele manteve o console log que eu fiz, ó. Tanto que se eu voltar e jogar, ó, ele não tá mais fazendo refresh. Ele tá fazendo push no navegador. O mesmo push dos arrays é o que a gente está empilhando aqui, ó, no histórico do navegador. Isso é uma coisa bacana de falar. O Next, ele tá preparado para lidar tanto com a parte do servidor... Oi? Para o botão back e outras coisas funcionarem bonitinho. Isso, exatamente. Se a gente vier aqui, ó, na MDN, o que está por debaixo dos planos ali é uma paradinha chamada History API. O próprio navegador tem uma estrutura para você manipular o histórico das páginas, que você faz o back, o forward, o go, o push, enfim, você consegue fazer várias coisas usando essa especificação do JavaScript mesmo, do browser. E o Next dá para a gente o que a gente chama de abstração, que o Paulo até comentou, né, de conhecer 1 ou 2 níveis de abstração. Então aqui
seguindo a ideia do DevIntelligence, eu estou te mostrando o que tem um nível abaixo do Next ali. Então o Next está usando essa API do browser para fazer essa navegação no modelo SPA, onde não tem refresh. Se você olhar aqui a aba Elements do navegador, ó, eu vou até minimizar aqui a parte de CSS, você vê que ó, dentro dessa div do Next, ó, quando eu clico em jogar, só muda o miolinho. Ó. Todo o resto da página não muda. Ó. Fez sentido aqui, Paulo? Tá conectando os pontos agora da SPA? Não, perfeito. Esse que é aquele comportamento padrão que a gente está acostumado do React. Se você tivesse usado React puro sem esse router do Next.js e não tivesse tomado cuidado, ele teria dado aquele efeito que não ia ter o history e não ia mudar o URL, né? Ele ia tentar passar lá alguma coisa. E quando você ia dar o back, ia dar aquela caca total, né? E ele ia voltar pro Google, sei lá. Se você fizesse da maneira mais trivial, zona. Exatamente. E aí tem uma alternativa que o pessoal usa, que é o tal do React Router, que é uma lib que ficou bastante popular. Que se também você tá resolve o problema. Exatamente. Só que essa aqui não trabalha com o server render, com o SEO e com todas as coisas. O que o Next provê, sim. Então você não precisa se preocupar em aprender o React Router uma vez que você usa o Next.js. Se você usa o Next.js, você só precisa entender o router do Next. Volta lá então, para a gente tentar enxergar a diferença do Next.js agora, e a vantagem é, se você vai para, escreve aí o nome, vai cair naquela página horrorosa que a gente ainda não montou, né? Essa página aí carregou só aquele pedacinho através daquelas mágicas do React, certo? Carregou só o miolinho, via JavaScript maluco e foi lá e etc. Só que se você der Ctrl+C nessa URL aí e abrir numa nova aba, essa primeira chamada não está acontecendo com chamadas malucas de JavaScript. Essa aí. Ela está acontecendo no servidor. Tanto que se você olhar o page source, se você olhar o page source, ele mostra aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aí não veio de um JSON YAML carregado, não sei o que, não veio. Tá aí para quem usa robozinho, para o Google, para o SEO, para RPAs, aqueles robôs automatizadores, vira mamão com açúcar trabalhar. De novo, não que o React não tenha um problema grave de SEO e nunca vai dar, não é isso. Mas realmente as coisas ficam mais interessantes aqui, certo? Exatamente. Sim, está acontecendo aqui o chamado Server-Side Rendering, né? O SR. Exatamente. E aí, a gente conversou, inclusive, na aula passada, sobre as vantagens, né? E, inclusive para SEO, da gente usar, da gente já receber, né? Todo o conteúdo da nossa página e renderizado, digamos assim, renderizado direto do servidor. E aí, estamos alinhados? Estamos, mas meu nome ainda está hard-coded. A gente vai lidar com o seu nome hard-coded, porque agora a gente já sabe o que tem que acontecer quando o formulário é enviado. Até aí, beleza. Agora o que a gente tem que fazer é criar o input e fazer as validações que a gente quer fazer com o React, que é, se o usuária não digita nada, o botão está desabilitado, e a partir do momento que digita o nome, vai pegar essa informação de nome, colocar o nome do botão, e aí permitir que clique e vá para a página de quiz. Ju, oi. Você acha da gente começar mostrando para o Paulo pelo menos esse name aqui, ó. Vamos pegar essa variável e vamos aproveitar aqui, variável vareia. Olha, eu lançando piada aqui também. E vamos começar a tentar trabalhar em cima dessa ideia de mudar o valor que está aqui. Porque ele ficou assustado que a gente botou aqui dentro, né? Mas, ó, se a gente tirar essa variável daqui e trouxer aqui para fora, já dá para a gente pegar esse name do Paulo, ó, e botar aqui dentro do botão jogar, ó, por exemplo. E até para a gente começar a fazer as tais das validações que você pegou e falou, né? A gente conseguir só a gente alterar esse string aqui e para daí então a gente juntar com tudo mais, tudo certinho. O que você acha? Sim, acho que é uma boa ideia. Aí, se a gente começar, a gente já vai começar com isso, é isso que eu ia falar. Você já está começando aí montando o componente com a informação de Paulo lá na variável nome. Beleza. Se a gente quiser trocar agora por uma informação que está dentro do input, né? Como que a gente faria? A gente tem que pegar o ponto value do input e dar um jeito de fazer algumas coisas com essa informação. Primeiro, trocar onde está escrito Paulo, colocar no botão. O segundo é ativar o botão. E o terceiro é passar isso aí pelo query param lá para a nossa página de quiz. Exato. Então, e o Paulo ele comentou aqui, né? Para você que veio direto do HTML, CSS e JavaScript puro, daria para fazer isso aqui. Porém, o React tem um jeito dele
de permitir que a gente faça essas transformações e esse acesso a dados aqui. Não, sem contar que esse input aí não tem nem ID, tá um negócio horroroso esse Document Carry Selector para pegar o primeiro input que ele encontrar, né? Sim. Foi só exemplos ali. Sim, essa é justamente a gente tá tocando aí no ponto do problema que o React resolve, né? Inclusive, de você pegar modificações no DOM, que são feitas aí nos inputs ou onde for no componente, e fazer isso de um jeito performático e, sei lá, fazer o que a gente quiser e fazer com os componentes, com as informações, com os dados, sem precisar ficar dando refresh e tal. Que isso, hoje em dia, parece trivial, porque a gente já acostumou com esse padrão, mas fazer isso com JavaScript puro é muito complexo. Vai se tornando bastante complexo à medida que você vai precisando dessas interações no seu produto, né? Acho que a palavra-chave que a gente pode pegar aqui, acho que é declarativo. E aí o Paulo vai poder falar pra gente se esse declarativo realmente faz diferença ou não. Quer ver? Ô Ju, vamos tentar mostrar um pouquinho desse do declarativo. Como que ficaria pra gente fazer a validação do disable aqui? Pra o botão ficar desabilitado ou habilitado, sem considerar o input ainda. Só a gente querer fazer o botão ter a validação, que você comentou aqui. Então, o habilitado ou desabilitado, a gente pode começar pelo atributo do HTML, né, que é o disabled. E aí você passa aí um true ou false para ele. Aí põe um evaluation, podia ser um evaluation de se a variável nome tá vazia, né? Boa, Paulo. Isso. Fechou. E aí, se a variável é uma string, então a gente pode considerar aí uma string vazia. Ou, pode ser também. Então, pode ser aí... não existe name exempt? Não existe exempt na string? Não tem exemplo na string, Paulo. Ah, gente, vocês estão de brincadeira. Você tem o length igual a 0. Beleza. Não tem. Ó, fica aí uma dica para mandar pro TC39 aí, galera do JavaScript. Vamos ter o exemplo na string. Fala com o Léo Balter. Então, Paulo, faz sentido aqui, ó. Se o name tiver o tamanho igual a 0, o botão tá desabilitado. Então, se a gente vier aqui, o botão tá habilitado, normal, eu consigo passar o mouse em cima e tudo mais. Já se a gente tirar esse nome seu aqui do que tá preenchido, ó, agora o botão veio aqui apagadinho, ó, ele não mostrou nada dentro dele. Então, ó, a parte do declarativo, aqui já tem um detalhe já. Sempre você está vinculando o dado com o que você quer que mude na tela. Faz sentido? Então, sempre o valor que tiver a sua variável vai refletir o que está na tela. Essa foi uma das grandes sacadas quando o Facebook trouxe o React, que foi o que fez mudar tudo. Agora, Ju, vamos trazer o ponto que você estava falando aí do input agora. Certo. Então, o que a gente gostaria que acontecesse? Quando tivesse alguma coisa no input, né? Quando o value, existe um value, né? Dentro do input, a gente faz algumas coisas com o que foi imputado. Então, dentro do input, a gente pode dizer que na mudança, né? On change, a gente pode passar aí, de repente, uma função que faz com que na mudança de quê, né? Quando muda o que tem dentro do input, vamos colocar dessa forma por enquanto, a gente quer pegar o ponto value, que foi o ponto value que o Paulo mostrou lá no console do navegador. Então, a gente vai no target, que é no alvo, né? No onde a gente está, no target desse input, e ponto value pegando o valor, porque se a gente não põe o ponto value, ele vai pegar o elemento inteiro, ele vai pegar o elemento input com todos os atributos dele. Então, a gente só quer o ponto value, que é o que está dentro dele, certo? Então... Certo. Eu guardo isso aí no name mesmo, só que o name precisava ser um let ali, porque tá const, talvez, ou algo assim. Você pode colocar um console.log aí também, ó, aí para aí já... Paulo, só pra gente ver. Você mandou uma boa aqui, ó. O name, ó, o S20 ajudando aqui a gente, ó, falando que o name é uma constante. Essa variável é uma variável constante, gente. Exatamente. É. Variável constante é a frase que eu mais gosto de falar explicando uma coisa para alguém. Ela não faz sentido nenhum. Eu uso também. Enfim. Beleza. Ô, Ju, você falou do console log, né? Você quer botar o console log aqui nesse valor, né? Sim. Vamos colocar aí. Isso, exato. Então, vamos presumir que toda vez que mudar alguma coisa dentro desse input, vai aparecer um consolinho aí para nós. Aí. Olha aqui, ó. Aí, olha aqui, Paulo. Ó. Porque ainda tá disable. Karma. Que aí a gente vai... Ainda não está sendo... O disabled ainda não sabe que está rolando essa mudança. A gente ainda tem que avisar para ele. Questão de brincadeira. Tem que avisar todo mundo que isso vai acontecer. Vamos ver. Então, a gente já sabe
como que está rolando esse processo de pegar o que está acontecendo de mudança nesse componentezinho, nesse input, né, desse componente, e a gente já consegue saber, a gente consegue pegar, né, essas informações. Se a gente está jogando no console, a gente consegue pegar e mandar para outros lugares. Só que aqui, o React, ele tem um jeito, tem uma forma, né, de lidar com essas modificações que a gente faz no componente, que a gente chama de mudança de estado do componente. Então, o que é um estado, né, que a gente fala? Um estado, ele é uma propriedade do componente, digamos assim, que a gente passa, é o que a gente modifica num componente e que faz com que o componente tenha ou não que ser renderizado novamente. Então, enquanto nosso input está lá quietinho, paradinho, não tem nenhuma mudança de estado nesse componente, ele fica lá parado. A partir do momento que a gente começa a digitar coisas, e aí o React começa a ver que tem modificações nesse componente, tem mudança de estado nele, ele fala, opa, isso aqui tem que ser re-renderizado, existe isso? Tem que ser feito novamente o render dessa única partezinha que está sendo modificado, tem que ser lá reconstruído lá no nosso Document Object Model. É isso aí, Mário? É isso aí, Ju. Procede 300%. Show! E talvez até uma forma a mais da pessoa ver é, se às vezes o lance de pensar no valor fica um pouco complicado, né? Putz, como assim o valor que a gente está mudando? Pensa que o estado é como se fosse uma foto da tela. Toda vez que você tiver mexendo com alguma coisa, você vai gerar uma nova foto da sua tela ali, e o React vai ter esse lance que a Ju falou espertinho de ver, da foto antiga para a foto nova, qual que é a parte que precisa mudar na tela, e aí só isso que ele vai pegar e vai alterar. Vai dar até super fácil a gente ver no console daqui a pouquinho, vamos só seguir aqui em código para a gente poder conseguir ter essa visualização master e entender um jeito mais visual aqui. Beleza. Então a gente pode. Você tinha falado, Mário, sobre o hook que a gente estava usando, né? Um hook do router. E a gente pode pegar esse gancho aí e criar outros hooks. Olha só. Pegar esse gancho. Muito bom. Foi sem querer que eu fizesse. E definir um novo para lidar com essa mudança aí de nome, né? Que é a mudança de estado aí do nosso input. Então, a nossa let name, agora ela vai ser substituída por uma nova const, que vai ser um use state. Então, agora a gente vai usar um hook do React, use state. E aqui no use state, a gente passa para ele, nesse momento, qual que é o estado inicial do nosso componente. Então, o estado inicial, qual que é? Não ter informação. Pode passar Paulo, mas no normal vai ser não ter vazio. Nada, ser uma string vazia, né? Vários nada, show. Esse vai ser o estado inicial lá do nosso inputzinho. Tá. E aí, o que a gente faz com esse use state? Esse use state... Eu já sei, Juliana. Esse name a gente vai ter ele devolve algum objetinho que deve ter name, mudar valor para o valor do target value. E lá onde a gente faz o disable, deve ter algum jeito de falar, olha name, fica atento aqui quando mudar, esse componente mágico do React aqui, o name, alguma coisa assim. Fica atento quando acontecer alguma coisa aí. É basicamente isso, mas ele vai fazer por baixo dos panos aí pra gente uma função que vai facilitar a gente fazer isso através de uma função, né? Então, você quer rodar isso aí, Mário, para ver o que acontece? Vamos rodar. Dá até pra gente mostrar no console aqui, ó. Repara que ele parou de mostrar o nome aqui do lado, né? Mas aqui em cima, ó, depois de... Opa, deixa eu tirar um limpar aqui no meu console. Carregar aqui de novo. Foi. Então, ele deu um errinho aqui. Deu errinho porque a gente está usando embaixo de maneira errada, né? Isso, tranquilo. Mas, ó, se a gente for olhar aqui, Paulo, tem um ponto exatamente o que a Ju falou. O retorno do use state é um array, que a galera chama ali de tupla, se você quiser um nome bonitinho, mas basicamente pensa como se ele fosse uma caixinha, beleza? Exatamente uma caixinha, tá aqui, ó. Abre a caixinha e fecha a caixinha. E a caixinha te dá duas coisas. A primeira coisa é o valor que a gente está trabalhando, e a segunda coisa é essa função mágica que a Ju falou ali, que não é magia, é código. Exatamente, não é magia, é tecnologia. E essa variável vai guardar, né, o tal do estado. E então agora, ao invés de const name, vai ser name, vírgula, e a função que sempre chama set, o nominho que a gente vai dar. Então, set name. Já usa essa sintaxe da tupla do JavaScript para não ter que ficar fazendo 0 e 1 lá no meio da array, que fica um negócio horroroso. Isso. Exatamente. Então, ela vai... o use state,
agora ele deu pra gente, já por debaixo dos panos, a função setName, que a gente vai chamar quando a gente quiser aí fazer o rolê da mudança de estado. Então, você quer rodar de novo aí o console.log, a gente já pode colocar também, de cara. Tomando aqui, ó, tá aqui, ó, console log bonitinho, parou de aparecer o erro, ó, e ele mostra aqui um dispatch action fiber que você não precisa entender o que está acontecendo. Fica tranquilo, é só importante saber que isso aqui é a função que sai lá do retorno do use state e que, enfim, vai fazer o React atualizado. Por enquanto não precisa saber disso aqui não. Nem depois até, fica tranquilo. Mas depois não. Sim. Exatamente. E o que está acontecendo aqui? É o onChange, né? O onChange do input. Então, o que antes estava rolando lá no console, agora a gente pode usar essa função setName para ir setName, e aí, dentro dos parâmetros da nossa função, a gente passa qual que é o novo estado, né? Então, o que está acontecendo na mudança, né? Tá pegando o valor lá de ponto velho. Então, vamos ver se está... acho que você tirou o console.log? Mantive. Manteve, então tá aí rolando. Nossa, gente, mas é muita magia negra. Como que ele sabe que agora aquele name.length ele tem que ficar fazendo evaluation todas as vezes? É muita magia. Paulo, se você seguiu todas as dicas da imersão, você viu o vídeo de como implementar o seu próprio React. Então essa parte aí vai estar um pouco mais clara se você viu esse vídeo. Se você não viu, eu vou... Pensa que o React, por dentro dele, isso é para valer mesmo, tá? Ele tem uma função chamada render, beleza? Então essa função render é o que monta toda essa estrutura do HTML que está aparecendo aqui na tela pra gente. Antigamente, quando o React usava o modelo de classe para trabalhar, você nitidamente criava essa estrutura aqui, ó. Você vinha aqui, você criava class, componente, que... eu já vi isso. É a maneira antiga de usar, né, o React. Isso. O que React component. A gente tinha lá, né, o seu nome, que começava vazio, e aí você tinha aqui setName. Então, você não tinha o setName antigamente. O que você tinha? Você tinha lá aqui no onSubmit do seu componente, você fazia this.setState, e aí você passava uma nova versão para esse estado aqui. E aí você falava, putz, eu quero que o nome agora seja fulaninho. E aí, como que isso aí... tá. Aí você falava render. Aí você sabia que tinha que renderizar porque houve uma mudança aí. Isso. Então, o método render ele continua existindo, mas agora ele está por baixo dos panos, é transparente pra gente Entendi. Porque agora o que aconteceu é, como a gente tocou naquele name que foi o retorno daquele React Use State, toda vez que a gente toca ali, ele manda re-renderizar alguns componentes, é isso? Exatamente. Ele manda só aquele trechinho, né? Só aquela parte do DOM que vai ser atualizada. Tá. O modo antigo era mais ou menos isso que ficava meio na cara o que você estava fazendo, né? Falava, olha, você está alterando o nome, ele vai renderizar ali e alterar e mudar aquelas coisas lá. Então é mais ou menos isso. Sempre lembra que o setState ali está atualizando o state, comparando o antigo com o novo e chamando a função de render aqui. Ele compara o antigo com o novo só para não ter que chamar a renderização se não houve nada naqueles campos ali. Isso, exatamente. Bem, ele deve ter o próprio React dentro de si, deve ter 1000 otimizações para não ficar gastando tempo à toa, né? É para isso que, inclusive, que vale a pena você usar sempre as bibliotecas e fazer na mão. Por isso que a gente paga o Facebook, né? Para desenvolver o React pra gente. Exato, contribui lá com o projeto, vira sponsor, enfim, tem várias formas de ajudar ele. O Facebook precisa de sponsor, enfim, fica no ar aí. Mas, enfim, se você for aqui, Paulo, do HTML inteiro, se você fosse fazer com JavaScript puro, era muito comum antigamente a gente mudar a tela inteira. Aqui não, ó. Só tá esse pedaço desse nó de texto do HTML que está sendo alterado aqui, ó. É muito fino o nível de autocontrole que tem do React aqui para fazer as coisas aparecer. Ele nem tá re-renderizando a tag de input, porque o disabled continuou sumido, ele sabe que aquilo não vai ser re-renderizado e toca mal. Exato. O button type aí, o disabled, né? Acho que a gente pode agora ir para essa partezinha, né? Do botão, para fazer essa checagem, né? Só para lembrar para todo mundo, esse trecho de código que o Mário escreveu é só para exemplificar
como que funciona para trás. Porque esse mecanismo que a gente usou hoje chama hook, não é? E esse modelo antigo era que você até ainda pode escrever hoje em dia, deve ter casos que é mais interessante você escrever esse componente no braço, deve ter casos que você consegue ficar mais visível e usar features mais avançadas, mas normalmente a gente vai usar esse negócio do hook, certo? Tanto que de hoje em diante, a própria documentação do React está em processo, não sei se já saiu ou não, de atualização para, por padrão, todos os exemplos serem com hooks. Então, cada dia menos você vai ver gente usando os que chamam de class components, né? Vai ser sempre em cima dos hooks as novas funcionalidades aqui. E a gente também não está usando a classe, né? A gente está usando aí os componentes funcionais, né? Exatamente. Então, Paulo, fez sentido aqui o lance do state? A gente chama de estado as variáveis que a gente muda na tela, né? Exatamente. Você pode ter outras variáveis que você está usando, mas que elas não refletem inputs e dados, coisas que mudam na tela, aí você não chama de estado, apesar de que internamente pode até, né? A gente está chamando de states aquilo que importa para a página. É isso aí. Você pode ter a lógica que você quiser aí, mas realmente só vai acarretar mudança de estado quando o DOM tiver que ser refeito de alguma forma, né? Renderizado de alguma forma. Exatamente. Então a gente já tem o nosso form, já está empurrando aí, o rolê do router já está mandando aí o usuário ou usuária para /quiz. A gente já está pegando o valor do input e já estamos habilitando o botão? Já estamos habilitando o botão. O botão está aqui, ó. Quando a gente digita, ele está habilitando aqui, tranquilão. Então, gente, o que vocês acham agora da gente passar como desafio para a galera tentar, baseado no layout aqui, ó, tentar criar com o Style Components que a gente viu na última aula ali, os estilos para isso aqui aparecer. Vai ter também o nosso código de suporte ali para você conseguir pegar e colocar e tudo mais. Mas para você ter aqui o seu código já bonitinho e na próxima aula a gente abordar mais profundamente as coisas do Style Components, fazer renderizar os quizzes da galera aqui e outras coisas. O que vocês acham? Eu acho um bom desafio. Já tem aí tem o código aí para quem quiser dar aquela coladinha básica, mas Sim. acho que fica da hora. E também se quiser aí começar a pensar aí como que pega, eu acho bacana que pega lá a informação do query param e jogar na tela do quiz. Você acha que é um bom desafio? Pensei nele agora. Pode ser uma boa também, pode ser uma boa. Dado que a gente já mostrou o use router, não vai ser um desafio tão grande para quem quiser trabalhar com isso, ou mesmo a pessoa conhecer os recursos do JavaScript normal do browser mesmo. Acho que dá para ir tranquilo. Sim, exatamente. Isso aí aqui, né, aquilo que o Paulo tinha falado, esse desafio, ele é JavaScript, ele não envolve necessariamente React para ir fazer esse rolê aí do JavaScript, pegando coisas aí da nossa window, né, da nossa janela do navegador. E aqui, ó, dá pra gente aproveitar também, ó, de falar aqui, ó, se você for para olhar a tela interna de quiz, que é essa telinha que a gente tem aqui, ó, cadê a tela do quiz? Ela é mais ou menos a mesma estrutura que a gente já tem, ó. Então vai ser o widget header, vai ser o nosso widget content, vai ser botar um H1 e um P aqui dentro. Então você pode tentar colocar a parte da imagem. Se você quiser tentar arriscar essa parte do layout, fique à vontade. A gente vai nas próximas aulas passar meus componentes para vocês, mas de novo, tá na sua mão aí você conseguir dar sequência nesse código do projeto e ir pegando as dicas que a gente foi dando aqui ao longo dessa aula. Perfeito. Show? Então, Paulo, você que tá mais quietinho aí, tá processando o state, já conseguiu renderizar aí? Já, para mim tá ótimo. Entendi, tá ficando mais claro o que acontece tanto no React e a diferença um pouco pro Next. Fechadíssimo, então. Então, eu acho que se o pessoal aí que tá acompanhando a imersão quiser dar uma olhada no código, dá uma olhada se tiver dúvida, vai nos imports aí, dá para ver direitinho o que a gente está importando de cada parte, né? Vai seguindo ali, né? De onde sai de cada pasta e vai ter lá os imports que são do Next, os imports que são do React, também dá uma ajuda aí para entender o que a gente está usando de cada biblioteca. Exatamente. Volta lá no código, eu vou deixar um desafio pro pessoal lá em cima nos imports. Algumas poucas coisas eu deixei passar que eu não entendi, por exemplo, esse user router com símbolozinho das chaves de interpolação, eu não entendi, mas não contem por quê. É para você investigar por que nesse import tem as chaves, que talvez você já saiba, porque você sabe mais JavaScript do que eu e React. Não contem, Juliana, Mário, pronto. E a segunda era quando você fez aquele retorno do name, set name, devolvendo o que o React use state devolve. Primeiro que eu vi que você escreveu o React ali em letra maiúscula lá para deixar claro, mas talvez se não fosse o linter chato, ele teria deixado, é isso? Você poderia só escrever use state, ou não? No caso aqui, tá relacionado com a sua primeira dúvida dos imports aí. Então, aguenta.
O outro é... Eu não sabia que no JavaScript já podia devolver a tupla dessa forma, assim. Isso aí é JavaScript puro. Sim, isso aqui é JavaScript puro. Eu não sabia disso também. É, minha ignorância é parado no tempo. Inclusive, tem a ver com o que você disse anteriormente sobre as chavinhas lá em cima. Olha só. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Então, eu acho que para mim é isso. Perfeito. Eu também queria dar uma dica. Tudo que a gente viu ali daquele do History API, eu lembro que o primeiro site grande que começou a usar o History API, que você clicava e não carregava, e nem existia React na época, ou se existia, foi o GitHub. O GitHub, quando você vai navegando na web, clicando no diretório, aí você clica no outro diretório, etc., ele vai mudando a URL, mas ele não vai carregando a página inteira. E ele foi um dos primeiros que fez isso no History, você clicava em back e tudo funcionava bonitinho. Foi bem bacana na época, super carregava rápido, né? O Gmail também, mas o Gmail não guardava endereço bonitinho, ele fazia umas maluquices, os endereços eram bem feios. Acho que até hoje são bem feios, né? Não tinha essa importância da URL, né? No GitHub não, a gente quer saber se está no source, tree, master, não sei o quê, no diretório do Next.js que você, da Lura Quiz, que você precisa fazer o fork e dar a estrelinha agora. Sim, o History ele pode ser usado independente de React ou não, você pode usar ele aí com JavaScript puro para fazer seus SPAs funcionarem da mesma forma. Bom, eu não tenho nada a somar, vocês já falaram toda a base que a gente tem de navegação disso aí. Acho que é o único ponto a mais aí de que se você quiser tem um vídeo da Alura mostrando como trabalhar com o React Router, que se você ficar curioso para ver, pode ser uma boa dica aí. E vá preparando as suas perguntas, escolha um assunto que toca seu coração. Pode ser JavaScript, pode ser Zelda, pode ser Marvel, pode ser Java, pode ser Dungeons and Dragons, pode ser plugins de VS Code, teclas de atalho do VS Code. E vai preparando, fazer de 5 a 10 perguntas, porque amanhã a gente começa a disputar uma pessoa com a outra, enviar as perguntas para saber quem é melhor nesse show do milhão, que vai desde tecnologia até cultura pop e mais. Todo mundo vai poder incrementar o próprio projeto da Lura Quiz. Fechou? Tchau. Foi. Tchau!